hoje nós vamos fazer o programa mais uma vez sem o Conte. O Conte tá gripado, o pessoal ainda continua aí com a garganta ruim. Então eu e o Major vamos conduzir aqui o programa hoje, né, Major? Exato. Vamos tentar conduzir o programa aqui, porque é muito difícil substituir o deputado Conte na programação, né, Marcos? Bom, hoje nós vamos falar sobre a desistência do Dória, né, com relação à campanha à presidência da República, e também vamos falar também sobre segurança pública, Major. Vamos começar então falando um pouco sobre o Dória, Major. Como o senhor vê essa saída aí da disputa eleitoral do João Dória? No meu entendimento, eu acho que ele pagou o preço na condução dos seus trabalhos junto ao Executivo. Nós passamos por um processo da Covid, onde ele mandou fechar tudo. Fecha São Paulo, né? Houve empregos de medidas enérgicas em cima daquele dono de estabelecimento pequeno, né? E faliu. Muita gente faliram em São Paulo e até hoje estão tendo dificuldade para se recuperar. Então ele pagou um preço político desse posicionamento, né? Aliado com algumas determinações do Supremo Tribunal Federal, dando aos governos dos estados e os prefeitos para administrar o caso da situação do Covid-19, alguém se exacerbou um pouco nas medidas, como nós vamos ver aí, pessoas que basicamente foram detidas, levadas para a delegacia, etc, etc, tal. Esse circo de coronavírus não funciona comigo, tá? Esse cirquinho de coronavírus é que armaram para implantar uma ditadura comunista. Não resiste, senão a senhora vai cortar. Não resiste, não resiste. Põe a algema nela, não resiste, senhor. Infelizmente, eu não está preso. Tá me enforcando! Infelizmente, eu estou preso. Comunista do inferno! Comunista! Filma aí o circo! Puxa saco do PT dos comunistas! O povo não esquece essas coisas, né? Não, o povo não esquece não, que foi... Todos nós tivemos um respeito e uma condução séria no problema da Covid, com uso de máscara, etc. Tal. Mas daí para você tomar algumas medidas coercitivas no direito da pessoa, de circulação, abertura de comércio, foi um negócio muito complicado. Esse é meu ponto de vista. Os comerciantes sofreram muito com isso, né, Major? Sofreram. Eu tenho alguns amigos aí que fecharam, quando ele entrou com o lockdown, né? Fechou tudo de vez, o estabelecimento ficava fechado e às vezes o comerciante, para honrar a sua palavra, ele pagava os funcionários para ficar em casa e foram quebrando, vem aluguel, vem conta de luz, vem isso, vem aquilo. Tá tudo sem pagar. Tudo atrasado. Água, luz, IPTU. IPTU que é uns 20, né? Eu falo pelo pessoal, os que estão me assistindo, você mesmo que teve que fechar o seu estabelecimento comercial, você que foi perseguido na praça, foi presa numa cidade do interior, aquela senhora que foi presa na cidade do interior, né, com emprego de forças coercitivas, porque ela estava sentadinha no banco, respirando o oxigênio, né, longe de todo mundo, mas existia uma lei firme, forte, com uma medida imperialista, dura, do então governador do estado na época, e redundou nisso aí. Então... E na segurança pública, Major? Também foi? Olha, na segurança pública também, no meu ponto de vista, foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia. Nós estamos pagando um preço alto disso aí. Foi o emprego das máscaras, aliás, o emprego das câmeras, né? A não valorização dos policiais, porque havia uma promessa de que até o final do governo
o salário da Polícia Militar e das forças coercitivas do Estado de São Paulo teria uma remuneração bem maior, que é o Estado líder, o Estado locomotiva da nação, e é um dos estados que pior paga os policiais. E aos deputados que aqui falaram, quero reconfirmar, reafirmar e dizer a vocês, ao longo do meu mandato como governador de São Paulo, são 4 anos até a entrega do meu mandato, porque eu sou contra a reeleição. São Paulo terá a melhor polícia do Brasil, como já tem, mas a polícia mais remunerada, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Isso é compromisso de governo, não é promessa de campanha. Outra coisa que ficou pendente foi também o sistema jurídico que seria dado aos policiais militares durante confronto e outras coisas mais, e nada disso aconteceu. Não aconteceu nada. Então, veja bem, é uma somatória de situações que levou a pessoa aonde chegou. Quer dizer, patinou, ficou com aqueles 2%, não sai e tal, o próprio partido achou, falou, aí nós vamos dançar. Pegou e substituiu, basicamente. Foi uma medida também que o partido, já procurando outro candidato... Que tivesse um pouco mais de chance para chegar... um pouco mais de chance e tal. Aí a presidência. Não estou fazendo crítica, a crítica destrutiva não leva a nada. Ela prejudica até a pessoa que está fazendo a crítica. Mas a crítica construtiva, ela é excelente para todos nós. Nós aprendemos com nossos erros, mas tem pessoa que erra, mantém-se no erro e não aceita opiniões de ninguém. Nós temos vamos colocar um trechinho aí do depoimento do João Dória, né, do candidato à presidência, quando ele entrega aí a disputa eleitoral. Entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Mas veja bem, ele está pagando o preço da política que ele implantou dentro do estado de São Paulo. Lá atrás, já na prefeitura, não cumpriu o mandato completo de prefeito, fez uma ponte, foi para governo do estado. No governo do estado, tomou aquelas medidas que eu já citei anteriormente, que criou danos irreversíveis para o estado de São Paulo. E ainda te digo mais, São Paulo está bem graças ao interior, graças ao agronegócio, que não obedeceu, não parou. O homem do campo continuou trabalhando, colheitas de café, colheitas de arroz, feijão, soja, né? Na produção de leite do gado, continuou trabalhando. Inclusive o deputado Conte Lopes defendeu em plenário. Constitucional, governador Dória, o senhor manda a população ficar em casa, não trabalhar, ficar fechado, o senhor ir na televisão todo dia como se fosse um apresentador de televisão, marcando hora antecipada para falar o que o senhor falou. A gente, como é o caso do Frederico Dávila, que trabalha no agro, né? Nós também acompanhamos o tempo todo, Frederico, nós trabalhamos lá em Avaré, não? Tirando leite, vendo o pessoal plantar soja, plantar milho. Não parou, porque se o interior para, São Paulo morre de fome pela ordem do Dória. Por isso que o interior todo é Bolsonaro. Por isso que o presidente tem apoio. Porque enquanto ele mandava parar aqui, o pessoal tinha que trabalhar lá. Agora, o presidente falava, vocês estão falando só no problema de saúde. E a economia? Agora passa a economia que se fosse responsabilidade do presidente da República. E o governador não fala nada, né? A verdade é isso, o pessoal tem que trabalhar. Você tem que se movimentar. E o interior trabalhou. O interior teve que lutar, teve que ir para a luta. Senão, como é que você vai no mercado? Aliás, você não podia... Quitanda fecha, o mercadão fica aberto. O coitadinho que tem uma quitandinha lá fica aberto. Né? Fica fechado. Agora o mercadão fica aberto. Os grandes mercados estão abertos. Então é um absurdo que tudo isso aconteceu. Vamos para o próximo assunto de hoje. Aí, Major, vamos falar sobre segurança pública. Tá? Adolescente de 15 anos é morto por falso entregador em assalto, Major. O homicídio ocorre em menos de um mês
após a morte de Renan Loureiro em circunstâncias semelhantes. Vamos ver o vídeo, Major. Mais um jovem vítima da violência na capital. Vitor Santos de Jesus, de apenas 15 anos, estava em um ponto de ônibus do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Ele esperava pela avó. 2 criminosos se aproximaram, deram a volta e tentaram assaltar o adolescente. Um deles usava uma mochila de entregador. Vitor foi baleado durante o assalto. Tentou correr, mas acabou morrendo a poucos metros dali. O crime aconteceu menos de um mês depois da morte de Renan Silva Loureiro, de 20 anos, assassinado pelo falso entregador Axel Gabriel, que tentava roubar o celular da vítima. Axel foi preso. A polícia ainda tenta identificar os criminosos que mataram Vitor. Aqui neste posto de combustíveis, que fica no Capão Redondo, a 400 metros de onde o adolescente foi morto, uma outra tentativa de roubo ocorreu no final da madrugada. 4 assaltantes armados abordaram um policial militar que estava a caminho do trabalho. Rendido, o agente teve os pertences revistados e os ladrões chegaram até mesmo a encontrar o seu fardamento. Foi justamente nessa hora que uma base da PM que passava pelo local percebeu o crime ocorrendo e abriu fogo contra os criminosos. No momento que eles encontraram as peças do uniforme do policial militar, eles iriam atentar contra a vida do policial e o efetivo da base comunitária que chegou no momento reagiu. 2 criminosos foram baleados e morreram no local. Os outros 2 conseguiram fugir de moto. Nenhum policial ficou ferido. Major, a Operação Sufoco é suficiente para acabar com esse tipo de crime? O que falta, Major? Eu acho que é mais uma política de Estado. Uma política de Estado, né? Nada vai resolver, no meu ponto de vista, a não ser que dê condições para que a Polícia Militar, eu falo da Polícia Militar, porque a Polícia Civil, ela tem as suas funções constitucionais, né? E a Polícia Militar é aquela que a ela cabe o patrulhamento ostensivo, fardado, motorizado na rua, prevenindo, evitando que essas coisas aconteçam. Fazendo porte de armas, abordando veículo, abordando indivíduo suspeito, etc, etc. Eu acho que, ainda volto a falar, a introdução dessas câmeras no peito do policial inibe o desempenho das funções. Eu me sinto, se eu estivesse trabalhando com uma câmera, qual seria o meu comportamento na rua? Eu tenho que passar por lado de lá para fazer uma análise. Fazer uma análise. As grandes ocorrências que vinham para a gente, informações sobre cativeiros, sobre quadrilhas organizadas, sobre tráfico de drogas pesados, né? E outras coisas mais que o povo trazia para nós. O povo hoje ele tem receio de encostar na polícia, porque ele encostando ele está sendo filmado. Então, é mais um instrumento que nós ficamos sem apoio para ajudar o instrumento policial. Não existe mais aquelas pessoas, não vou dizer informante, mas aquelas pessoas de boa índole que chegavam pedindo apoio. Olha, lá naquele morro, subindo na Brasilândia, você entrou aqui, lá no Damasceno, você entra à direita, à esquerda, vai ter isso. Ele vai conversar e está sendo filmado. Para amanhã depois ele ser... Acaba inibindo aí a pessoa. Inibe, claro, inibe. Só não vê isso quem não quer. Quem não quer. E nesse assalto, Major, você viu que depois teve uma outra tentativa aí com um policial militar. Está correndo risco a todo mundo. Sim, nós tivemos o caso do Renan, né? Do Renan que foi morto barbaramente há uns dias atrás também, com empenho de motos. Passa das 10h30 da noite, Jabaquara, zona sul de São Paulo. O falso entregador encontra as vítimas, um casal que caminha sobre a calçada. Por isso, o criminoso dá meia volta e dobra a esquina da rua onde vai anunciar o roubo. Por esta outra câmera, você vê o casal caminhando e logo a chegada do motoqueiro armado. As vítimas não reagem. Renan Loureiro, de 20 anos, entrega o celular. Mas quando o bandido aborda a namorada dele, Renan reage. Parte para cima do ladrão, que passa a disparar contra a vítima. Um dos tiros acerta a cabeça do rapaz, que cai no asfalto. Mesmo depois de atirar contra Renan, o falso entregador ainda exige o aparelho celular da namorada dele e foge. Agora tivemos esse caso aí, distância de 500, 600 metros. Os próprios, eu acredito que é o mesmo bandido que matou o garoto, trombou com o policial e tal.
Graças a Deus o policial resistiu, né? Resistiu o ataque dos bandidos e houve entreveiro, um fugiu e outro foi baleado. Mas se ele surpreende o policial, era mais um policial morto. Assassinar, que eles matam. Pegava ele com arma e ia assassinar, como assassinaram aquele outro que pediu para não morrer. Os 2 tiros que mataram o soldado Luiz Henrique Soares atingiram a vida de todos os policiais que lutam diariamente para voltar para casa depois de um dia arriscado de trabalho. Atingiram também a história de uma família unida que hoje se vê diante de um caixão, velando e sepultando o corpo de um rapaz de apenas 31 anos, que tinha uma carreira brilhante pela frente. Enquanto vida, ele falou que ia me substituir aqui na companhia, que ia honrar o meu nome, Soares, honrou até ontem, ele honrou o meu nome. Então eu vejo que algum mecanismo tem que mudar. A polícia militar, minha gente, está com 190 anos, ela é uma polícia legalista. Legalista. Ela trabalha de acordo com aquilo que o Estado dá para ela trabalhar. E no momento, no meu entendimento, ela está travada. Essas câmeras não é. Ela tem que ser ou retirada ou estudar uma outra possibilidade, como é nos Estados Unidos, de o policial ligar a câmera na hora necessária da ocorrência. Porque essa câmera ela veio para ser um instrumento de fiscalização em cima do policial militar. Como tem o próprio candidato Tarcísio, ele foi claro quando ele falou, que até prova em contrário, você tem que acreditar na palavra do policial, na ação do policial, e de inverter. Tem que ter uma política para rever isso aí, rever. E existe uma promessa do futuro, do candidato a governo do Estado, o Tarcísio, de que essas câmeras sejam retiradas ou estudadas. Reestudadas, né? Reestudada uma forma de melhorar e não fiscalizar as forças coercitivas. Certo. Mas bandido ninguém fiscaliza. O senhor tiraria as câmeras ou não? Eu vou reavaliar. Por quê? Por alguns motivos. Por exemplo, quanto é que você gasta com as câmeras? Uma câmera para um policial está saindo R$ 695 por mês. Né? Aí você tem em São Paulo 350 mil condenados que transitam livremente pela cidade. Né? E qual é o custo de uma tornozeleira eletrônica? Eles andam sem monitoramento, R$ 267 por pessoa. Então sai mais barato monitorar o condenado do que monitorar o policial. Então o senhor tende a achar que não é um gasto necessário, é isso? O que eu quero dizer é o seguinte, por que eu vou monitorar o policial? E para mim, monitorar o policial encerra um certo voto de desconfiança para esse policial. Eu acredito na polícia, claro. Assim, eu preciso monitorar o policial, porque senão ele vai extrapolar, ele vai fazer uma bobagem. Não, eu preciso monitorar o bandido. Então eu prefiro monitorar 10 mil policiais do que monitorar 26 mil criminosos condenados que estão livres e reincidindo. Ou seja, por que a gente não tem um programa para evitar a reincidência do criminoso? Isso já foi feito com sucesso em algumas cidades do estado de São Paulo. E o monitoramento daquele criminoso condenado que está na rua é fundamental para isso. E se você diminui a reincidência, você diminui muito a criminalidade. Então, você aumenta a percepção de segurança. Particularmente falando, de pessoas que nos procuraram no gabinete, eu pergunto a dona Fumil, que perdeu seu filho, nos procurou, perdeu seu filho, morto por assaltante, quarto-anista de medicina, na região de Mogi. Eu pergunto para a dona Rosa, que também nos procurou, que teve o seu filho e a namorada sequestrados, sumiram, nunca mais ela encontrou o corpo. Encontramos o veículo na área de São Miguel Paulista cheio de sangue, e os corpos até hoje. Então, pergunto para você, vocês estão, os senhores e as senhoras, estão satisfeitos com esse sistema de segurança? Se tiver, deixa do jeito que está. Se não tiver, procure melhorar. E nós temos um maior instrumento
da história do homem? É o voto. E retire alguma coisa que está atrapalhando o trabalho da polícia. Atrapalhando o trabalho da polícia. A polícia fraca. A polícia oprimida através de instrumentos que o Estado põe em cima dela. Nós estamos pagando o resultado com a morte. Estão matando à vontade na rua. E vamos ver mais resultados, então, com essa outra matéria aqui, Major. Imagens impressionantes de um tiroteio no meio da rua durante uma tentativa de assalto. Vamos aqui acompanhando, ó. Vejam só. Na tela do nosso programa, para você que está chegando para ficar aqui conosco, segunda-feira de muitas informações, hein? O alvo dos bandidos, para vocês terem uma ideia, era um casal que estava chegando em casa, na realidade ali, de carro com uma criança no colo. O que os criminosos não sabiam é que estavam atacando um integrante da Rota. Ai, meu Deus! Que nós sabemos que é um dos grupos mais temidos da Polícia Militar, porque eles combatem mesmo. A Rota não vai para conversar com vagabundo. A Rota vai para resolver o problema. O que vocês vão acompanhar agora é uma reportagem feita pela melhor equipe de jornalismo do Brasil. E bota pra torar, Fabiano! O carro do policial militar ficou parado na calçada de frente para a casa. Minutos antes, por volta das 9 da noite, o PM, que é integrante da Rota, tinha chegado ao endereço junto com uma mulher e uma criança. Eles foram surpreendidos por 2 homens armados que anunciaram o assalto. Uma câmera de segurança da rua registrou o tiroteio que aconteceu depois. As imagens mostram o casal tentando escapar de um dos bandidos. O PM apaisana atira várias vezes e a mulher foge com a criança no colo. O bandido também atira, mas não consegue acertar o policial. Enquanto a mulher se protege atrás de um carro, o PM continua atirando e se afasta para recarregar a arma. Ele manda a mulher correr e vai atrás dos bandidos que usam o caminhão como barreira. Em seguida, surge um policial fardado e depois uma viatura da PM. Segundo o boletim de ocorrência, um dos criminosos conseguiu fugir. O outro foi ferido e levado ainda com vida ao hospital, mas não resistiu. Queria agradecer aí ao SBT, né, pelas imagens aí. Um abraço aí, Marcão, também, que faz um ótimo jornalismo. Certo? Major, como que o senhor vê essa situação aí? A Rota preparada, então? Pra gente volta a falar de novo, o crime tá na rua, tá complicado. Graças ao adestramento, o treinamento desse policial, que na Rota a gente conhece bem, que foi a nossa última unidade, né? Ele resistiu àquele ataque violento por parte dos bandidos, ele ficou abrigado e coberto juntamente com a família, protegeu a sua família, trocou tiro com os marginais. É um ato de bravura. No meu entendimento, salvo o melhor juízo do comando, esse rapaz deveria abrir um procedimento administrativo promovendo ele por ato de bravura. Ato de bravura. Porque se ele morre, aí entrega a bandeira para a viúva e ele é promovido post-morte por ato de bravura. Então ele deve, no meu ponto de vista, ser promovido por ato de bravura, dado a sistemática da sua ação durante a ocorrência em si. Frio, protegeu a sua esposa, protegeu o seu filho, ficou abrigado atrás do carro, trocou tiro, agiu dentro dos excludentes da ilicitude. E por falar em excludente da ilicitude, eu admiro muito o posicionamento do presidente da República quando ele disse que deveria ser colocado na legislação os excludentes da ilicitude, colocar de forma rígida para os policiais que agem quando de serviço ou em razão do serviço. No caso desse rapaz, ele estava em razão do serviço. Gostaria muito de um dia aprovar o excludente de ilicitudes, para que vocês, após o término da missão, fossem para casa, se recolher no calor de seus familiares e não esperar a visita de um oficial de justiça. Dizer a vocês que por muitas vezes o nosso inimigo não está nas vielas, no topo de um morro,
ou nas ruas perdido por aí armado. Muitas vezes, os nossos inimigos estão dentro de um gabinete com ar-condicionado e ali, um burocrata que inferniza a vida de vocês após o cumprimento de uma missão. Esse é o meu sonho e peço a Deus que me dê força, juntamente com o Parlamento brasileiro, para que isso venha a acontecer. Com todo respeito aos profissionais da segurança pública, temos que diminuir a letalidade, sim, mas é do cidadão de bem e de pessoas como vocês, e não da bandidagem. Se vocês, nas ruas, portam uma arma, na cintura ou no peito, é para usá-la. E nós, chefes de executivo, quer seja o presidente ou governadores, nós devemos dar respaldo e segurança para vocês após o cumprimento da missão. Ele agindo dentro desses parâmetros, não há necessidade de instaurar inquérito, apreender a arma do policial, ele ser interrogado, e depois aparece pessoas daqui, de lá, da colar, e aquela coisa toda. Ter que vender teu carro para pagar advogado, né, Major? Exatamente, porque o Estado não dá. O Estado não dá condições, não dá assistência jurídica para esse homem. Não dá nada, né? Na realidade, não dá nada. Aqueles que convivem com a gente sabem que nós tivemos que fazer vaquinha para pagar advogado, para ele não fazer a sua defesa. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, ainda luto para que um dia a gente tenha os excludentes da ilicitude dentro das ações legítimas da polícia durante ocorrências policiais. É isso aí. Pessoal, @Capitão Conte Lopes no Instagram, nos acompanhem lá, tá? Agradeço também a audiência, vamos colocar assim, né, lá no Facebook. O pessoal está assistindo demais os vídeos aqui do Conte no Facebook. Quero agradecer aí o mais de 1,5 milhão de pessoas aí que viram os nossos vídeos aí na rede social do Conte, tá? Segue a gente aí no Twitter, segue a gente aí no YouTube, enfim. Compartilhem bastante para os seus amigos, tá? Então quero aqui agradecer ao Major, que hoje fez o programa novamente conosco, aqui comigo, né? Com o Bruno aqui, que também está aqui, o Medina, enfim, o Maicon, o nosso operador também. E é isso. Uma consideração final, Major? Não, é isso que nós já falamos anteriormente, né? A gente espera que seja revista alguma coisa na área de segurança pública, porque o povo está sofrendo. O povo está sofrendo. É uma em cima da outra. Temos certeza de que a polícia militar está tentando fazer o possível e o impossível. Mas trata-se de uma política de segurança pública do Estado que tem que ser mudada. Tem que ser alterada, tem que ser melhorada. É isso. E deputado, volta logo aí, tá? Torcemos pela sua melhora, tá bom? Para estar aqui com a gente aqui no estúdio, aqui com a gente discutindo aí os assuntos aí de segurança pública, enfim, da política do país, tá? Então fica aí o meu abraço a vocês que nos acompanhou e até o próximo podcast. Até mais, fiquem com Deus.